Bem-vindos a mais um podcast Túnel de Vento. Este que vos fala, Roberto Gamito, que é um jagunço. Pronunciem, se faz favor, a palavra jagunço, saboreiem-na. Se não puderem de forma audível, pelo menos mentalmente. Soletrem-na mentalmente. E por que não de forma audível? Vocês podem, no vosso seio de amigos, num contexto profissional, podem ser vistos como um marco de seriedade. E ao proferirem audivelmente jagunço, podia corromper a vossa escalada profissional. Imaginem o facto de proferirem jagunço audivelmente do nada. Isso ia abalar a ideia que as pessoas tinham de vós. Imaginem, estão na vossa secretária, pessoas normalmente acanhadas, ou pessoas, como direi, pessoas com as quais podemos contar porque sabem comportar-se de uma, não digo submissas, mas nós, a partir de um determinado momento, em contexto de trabalho, somos mais ou menos previsíveis. É isso que esperam de nós, previsíveis no sentido de produzir aquilo que esperam de nós e previsíveis nas nossas ações enquanto bichos em contexto de trabalho. E isto pode transbordar para qualquer outro contexto. Evitamos o conflito, mas talvez em contexto de trabalho evitemos ainda mais. E o facto de proferirem jagunço audivelmente quando nada o faria esperar cria um contraste entre a imagem que as pessoas formaram de vocês e aquele episódio sem precedentes e sobre o qual as pessoas vão meditar e vão tecer comentários jocosos. O vosso ranking vai descer. E é por isso, fechando aqui o raciocínio, que talvez não seja estapafúrdio, se o quiserem proferir mentalmente. Profiram-no mentalmente e assim poupam-se esse tipo de coisas e não estorva a vossa vida. Mas sim que têm a necessidade de proferir a palavra jagunço. Tem uma sonoridade própria, é aquilo que sou, e agora sempre que se lembrarem dessa palavra jagunço, associam-na a mim. Se isso faz de mim uma pessoa melhor, não, porque eu sou um jagunço. Jagunço. E é um início, podia ser outra coisa. Se é um início, vamos apodá-lo de tal. E então vamos iniciar esta vagabundagem, é assim que se diz, errar aqui, tipo cães, com uma pinta humorística na testa, com esta maldição que é procurar a frase ou, para lá disso, a piada que é apropriando-se da frase, tentar subvertê-la. E até onde é que podemos ir? Sem nada. Partimos do nada e vamos até ao nada, e este podcast no fundo, é a réplica da vida humana. Começa do nada, há qualquer coisa aqui no decorrer do podcast que a gente não sabe bem o que é, chamemos isto vida, chamemos isto episódio, e no fim acaba, que pode ser equiparado à morte. É isto, e a súmula disto tudo, o que é que a gente pode? É um absurdo, assim como a vida e a morte, que não sabemos nada sobre elas. Podemos ir para além disso? Dificilmente. E agora vamos, não sei, como de resto já é o meu apanágio, não sei para onde é que isto vai desembocar. Se vai desembocar para fragmentos humorísticos, vai desembocar para historietas de caráter mais ou menos trágico ou enfadonho, ou qualquer coisa que nada... Se bem que é tudo uma tentativa, mas não sei para onde é que isto vai desembocar. Não sei para onde é que isto vai desembocar. Então vou continuar a palrar. Vou deixar que este rio de pensamentos continue a receber os afluentes. Deixar este rio encorpar, que é a função, ou o rio só se efetiva quando deságua no mar, quando desembocamos em algo maior que nós. E isto pode ser lido de várias formas, cientificamente, geograficamente, teologicamente, filosoficamente e qualquer coisa acabada em mente. Que se o Gustavo Santos estivesse aqui, conseguiria aformusear isto de forma mais mastigável. Sinto que está um pouco intragável e é por isso que eu agora chamo aqui à conversa de forma simbólica. Claro que não posso chamar à conversa Tolstói ou Dostoiévski, porque
os meus poderes necromantes chamar almas. Chamar almas do outro mundo, almas do outro mundo. Até parece que este mundo é qualquer coisa de jeito. Não, vou só citá-los. Vou citá-los porque não, como necromante, deixo muito a desejar. Não consigo comunicar de forma mais ou menos agradável com os mortos. Não sou, por exemplo, um xamã siberiano que comunica com os mortos, e há uma cantiga que se atribui aos xamãs siberianos. A certa altura, é claro que isto é simplista e é uma forma de subverter rapidamente para que isto desemboque no riso, mas há um trecho nessa cantiga em que o xamã acode figuras nuas e homens nus e mulheres nuas, e qual é o contexto, e ele fala aquilo como se tivesse, são homens e mulheres nuas que já morreram, e é como se fosse uma maldição. E isto é que era engraçado. E agora chamar um xamã siberiano ao barulho, Freud ao barulho, e tentar perceber onde é que isto podia dar. O que é que eu posso dar aqui mais um contextozinho? Os chamados povos boreais, aqueles que se localizam perto do Polo Norte, têm mitos ou histórias que os aproximam muito. E alguns dos mitos que têm que ver com a morte, que não sei se estou a par, mas se há algo intrinsecamente humano e algo mesmo muito remoto, é a nossa capacidade de criar aqui pensamentos, histórias narrativas que nos aproximem ou distanciem, mas criar alguma ligação com os mortos. É algo muito humano, e encontram centenas dessas versões, dessas relações com os mortos. E o que esses povos boreais, esquimós, por exemplo, os povos que estão localizados na Sibéria, todas essas histórias em comum. A aurora boreal é uma manifestação dos mortos, e normalmente é mortos, analisando isso como dos nórdicos, é uma espécie de manifestação dos mortos que foram para Valhalla, que só iam para esse cenário. Pode ser equiparável com o nosso céu, se bem que só lá entrava quem tivesse caído em batalha. Depois, chegados aí, havia fartura, havia comida com fartura, bebida com fartura, e de quando a quando estavam fartos da Cormosena, começavam outra vez a batalhar, fingiam-se de mortos e depois riam-se como se a morte fosse algo irreal. E é engraçado esta projeção que nós queríamos que a morte fosse real, ou pelo menos quando entramos em contacto com ela queríamos tentar diminuir o seu poder em nós. Deu-se origem a uma míriade de mitos. E isto para dizer o quê? Para não dizer nada. Povos boreais, que é que isso interessa? Um xamã siberiano que está a gritar. Imagina, é só esta imagem. Isto não vai dar lá nenhum, mas é só tenta imaginar esta imagem. Um xamã siberiano, um gajo que aos olhos contemporâneos é um gajo meio maluco, a gritar aos urros e a cantarolar de forma gritante numa cabana toda revestida de neve. E é uma cabana isolada, revestida de neve, e alguém meio louco a gritar. Eu tenho essa imagem, e é esse o xamã siberiano. Bom, o que é que eu queria mais dizer? Há pouco falei de Tolstói e Dostoiévski, dois escultores da literatura, duas figuras incontornáveis da literatura universal. E o que é que eu queria? Vamos pegar em pequenas coisas que eu já aflorei e vamos tentar inová-las, torná-las mais espessas, ou então não, vamos só aqui brincar com estas frases e tentar ver para onde é que isto vai. Coisas que podem fazer sentido ou não. Que é o costume deste túnel do vento. Então, Dostoiévski, se eu não estou enganado, e aqui é sem guião e estou muito suscetível de errar, por isso perdoe-me se cometer algum equívoco. O que é importante guardar é a polpa, o raciocínio, não os detalhes. Kirillov, uma personagem de Dostoiévski,
vê no suicídio a filosofia suprema ou a forma de libertação suprema. E o homem efetiva-se em direção a esse pensamento. Se quisermos também, para utilizar uma linguagem que eu já utilizei aqui, se tivermos a dividir as histórias, e havendo só duas histórias e as duas foram contadas por Homero, o cerco, que é a Ilíada, e a peregrinação à aventura, que é a Odisseia, o suicídio é o cerco mor. Não há mais cerco, não pode. O cerco mais derradeiro é o suicídio. É o homem quando é confrontado consigo mesmo. Então, se quisermos, essa personagem do Dostoiévski é a forma, não digo contemporânea, se bem que não está obsoleta, mas a forma mais atualizada da Ilíada de Homero. O suicídio pode ser visto como um cerco da Ilíada. Do outro lado temos Tolstói, e agora não me lembro da personagem, mas salvo erro é de Guerra e Paz. Um príncipe, quando caído no terreno de batalha, começa a olhar para o céu e teria aquilo que, se não fosse preciosista, diria uma epifania. Se bem que Tolstói e outros que interpretam Tolstói, como Kundera, chamam a isso, que acho que é uma expressão feliz, uma conspiração de detalhes. Tolstói, no Guerra e Paz e noutros livros, é muito... é muito cultor dessa ideia da conspiração dos detalhes. Pequenas coisas que, entretecidas numa conjugação que até fazer efeito não sabemos da sua existência, ou não ligamos, ou não fazemos caso, mas há ali uma conjugação de astros que permite um conhecimento mais fundo de nós próprios. Não é uma epifania, porque normalmente a epifania acontece magicamente, ou seja, de um ponto A para um ponto B sem perceber bem o que é que aconteceu no meio. A conspiração de detalhes é pequenas coisas que foram acontecendo, permite-nos ver mais lucidamente, e é quase utilizar aquela expressão que Virgílio Ferreira celebrizou, a aparição, não sei se é oportuna, mas como isto é um podcast de improviso, faz conta que sim. Após essa confrontação com essa conjugação de detalhes, nós conseguimos recuar um pouco e perceber que cada um desses detalhes, de forma que contribuíram para chegarmos a essa ideia, essa aparição, essa forma nova de ver as coisas. Se quisermos ver, é uma metamorfose ajudada por pequenas coisas. É outra forma de contar a história, ou auxiliada, ou é a forma contemporânea de... Não sei se é contemporânea, porque tanto a Ilíada como a Odisseia de Homero estão vivas, estão sempre a receber interpretações novas, porque a nossa relação com aquelas coisas que foram contadas modifica-se. Aquilo que era para ser lido literalmente é lido metaforicamente, e por vezes o inverso talvez aconteça, não tanto como o outro sentido, mas também acontece. Temos forma de perceber como é que se vai modificar daqui para a frente. É outra forma de Tolstói, no Guerra e Paz, no Andrei e noutros contos e noutros romances. O que eu queria que vocês guardassem é essa conspiração de detalhes, que pode ser, de forma simplista, equiparada à epifania, mas é como pequeninas merdas, digamos assim, pequeninas merdas confluem, e se imaginarem um rio, pequenos afluentes que à partida adicionam umas gotas. É claro que eu estou aqui a cair no exagero, mas para tentar tornar mais explícita a ideia. À partida não é nada, mas o número de afluentes aumenta, e isso vai fazer com que o caudal do rio aumente exorbitantemente. E essas pequenas, que vai chegar a um ponto, se quiserem a metáfora mais corriqueira de todas, há um ponto em que o copo transborda. Se fôssemos a primeira gota, dizíamos isto não é nada, mas essas pequenas gotas que não são nada, vai chegar a um ponto em que vai acontecer algo que transborda. E esse transbordar é a metamorfose auxiliada por essa conspiração de detalhes. E o que é que eu queria dizer? Há uma imagem que
salvo erro foi Kundera, quando falou Tolstói, explicou a peregrinação a Meca. Muita gente dos sítios mais remotos, e é uma espécie de afluentes de carne que à partida não são nada, mas os juntamentos vão crescendo aos poucos e poucos. Não, por acaso não foi, estava a pensar, não foi Kundera, foi Canetti, no livro Massa e Poder. Vão juntando e caravanas, as caravanas vão juntando-se em filas, ou seja, os afluentes têm os seus microafluentes e assim sucessivamente, e às tantas vão chegar ao rio, e o papel do rio é chegar ao mar. Há sempre um sentido de chegar a algo que é maior que nós, e isso é válido para, seja na religião, seja nas relações. Nós queremos chegar a alguém que seja maior que nós, ou a alguém que nos auxilie a chegar a algo que é maior que nós. Por exemplo, essa figura mítica, essa palavra mítica que é o amor. E agora podia fechar isto de uma forma bonita. Está-me a lembrar de uma expressão: os últimos às vezes são os primeiros. E isto é uma forma extensa de dizer esperança. É uma forma de dar esperança, e como os gregos nos ensinaram, a esperança tem este caráter que comporta um sentido benigno e o seu avesso. Tanto pode ser boa como pode ser má. É a importância daqueles que caem. E é a noção de que, enquanto se fugirmos em grupo, estamos protegidos pelo número. E aqueles que caem garantem a nossa sobrevivência, e normalmente aqueles que caem são os mais fracos. E o facto de vermos alguém a cair, isso traduz: eu vou sobreviver. Porque aquele que cai sacia o predador. E o que é que eu quero dizer mais? Não quero dizer mais nada. Não quero dizer mais nada. Para acabar, só para completar, para não voltar aqui a este tema outra vez, a fuga. A fuga é uma forma, não é ordeira, mas é uma forma onde vários entes são impelidos pelo medo. É um medo mais ou menos controlável que os permite fugir. E quando é que este medo se transforma em pânico? Se essa marcha, se essa fuga, se o predador for cortando um caminho, for cortando outro, mas a massa em fuga conseguir ver que ainda, pelo menos, resta sempre um caminho, é-lhe cortado um caminho, mas resta sempre um caminho, à partida não haverá pânico. O pânico surge quando a massa em fuga percebe que os predadores, falando na linguagem animal, cortaram os caminhos todos. É aí que o medo toma conta da massa. E é aí que é perigoso. E é que é perigoso no sentido de... aí é que acontece o caos. O caos acontece, ou onde ele é mais exuberante, é na escassez de caminhos. Quando deixa de haver caminhos, é que o caos acontece em todo o seu fulgor. E isso talvez pode acontecer numa situação de revolta ou de guerra. Como já não temos nada a perder, então há o pânico, e esse pânico, ou antes do pânico ou depois do pânico, leva-nos a fazer determinadas coisas. Porque o pânico, ao contrário de uma massa em fuga dita normal, já não temos a relação com aqueles que caem. Aqueles que caem já não asseguram a nossa continuidade, a nossa sobrevivência. No pânico misturam-se os caídos com aqueles que ainda sobrevivem. E essa confusão, no pânico supremo, no limite, os mortos estão muito parecidos, e os moribundos são muito parecidos com os vivos. Imagina uma massa cercada em que os vivos tentam sobreviver no meio de pessoas já mortas e de gajos moribundos, e ninguém percebe, já é um amontoado de gritos e já é tudo muito igual. É isso também, a massa também é tudo muito igual. E isto foi um podcast mais ou menos sério. Pronto, foi para aqui, não se aproveita nada. Não se aproveita nada, como é costume. Sigam no SoundCloud, façam comentários, comentem aí com modos. Não, façam o que quiserem. Façam o que quiserem. Deem aso à vossa criatividade nos comentários. Façam estrelinhas no iTunes e sigam-me nas redes sociais que eu vou colocar na descrição. Está feito? Está feito. Já chega por hoje, não é? Já estamos fartos disto, não é?